nós vamos lidar com uma das áreas das Escrituras em que nós mais cometemos erros, ou melhor, um dos gêneros literários que nós mais cometemos erros na hora de aplicar, que são as narrativas. Hoje eu quero falar sobre como é que a gente aplica as narrativas. E quando eu falo de narrativa, se você está anotando, é legal que você saiba de algumas coisas. Quando eu for falar dos pontos-chave, eu vou escrever aqui na projeção para você saber onde é que eu estou e o que eu estou trabalhando. Mas alguns comentários você pode anotar aí que eu não vou colocar aqui na nossa projeção. A importância de eu tratar com narrativa aqui são duas. Primeiro, porque 1/3 das escrituras, mais ou menos, é narrativa. É bastante. Então, se você vai expor as escrituras, você vai se deparar com elas. Então, essa é uma razão. A segunda é porque é uma das coisas mais difíceis da gente aplicar, porque às vezes não tem um direcionamento tão claro. Por exemplo, você pega uma carta de Paulo, que não é narrativa, né? É uma epístola, outro gênero literário, e aí Paulo fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí você vai pregar, meus irmãos, né? A dica está dada ali. Nós temos que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas como é que você prega a história do rei Jeorão? 2 Reis, capítulo 20, se eu não me engano, né? Quer dizer, como é que você prega isso? O que você fala para o povo de Deus? Não está muito claro, às vezes, numa narrativa, qual é o ponto principal, o que eu deveria ensinar, qual é a exortação que eu devia fazer ao meu povo. Então, se eu estou falando Filipenses 2, o texto que eu citei, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o texto anterior vai dizer que está tratando de humildade, de considerar os outros superiores a si mesmo, de estar disposto a servir. Então tem uma série de dicas ali que são fáceis para você, agora é claro que aplicar não é só dizer o que o texto está falando, é achar as situações em que isso se aplica, mas a narrativa, ela nos oferece uma dificuldade ainda maior, que é você compreender o que o autor queria com essa história. Para depois você dizer, ok, agora eu acho que eu entendi a história, agora vamos pensar em aplicação. Tá? Então, em narrativas, a gente tem muito dos erros que eu comentei ontem. Principalmente a espiritualização e o moralismo. Tá? Tem muito. A gente pegar e espiritualizar, como os exemplos que eu dei ontem, e fazer aquela aplicação moralista em que tudo que você se preocupa é achar um paralelo com algum personagem da história para você dizer seja como fulano ou não seja como fulano, tá? E hoje eu gostaria de oferecer uma alternativa disso aí, diferente disso, que foge dessa espiritualização e desse moralismo, tá? Infelizmente não temos ouvido e pregado muitos sermões ou muitas aulas em narrativas bíblicas que reconheçam as coisas que eu vou colocar hoje para vocês, né? Vou falar da grande história da redenção, que eu já mencionei ontem rapidamente, que tenha um viés cristocêntrico, isto é, que aponte para a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra. Poucas vezes a gente ouve aulas ou mensagens que façam isso, né? Então eu gostaria de explicar por que é tão difícil. Deixa eu começar então trazendo algumas dificuldades que parece que são gerais aí sobre narrativas. A primeira delas é que a estrutura da narrativa é desafiadora. Essa é a primeira dificuldade. Por que as pessoas não pregam tanto em narrativa? Pelo menos estatisticamente, tá? Por que não pregam muito? Porque a estrutura é complexa. Complexa em que sentido? Ela não tem assim proposições. Faça isso, faça aquilo outro e tal, né? Que sejam simples de serem transformadas num princípio para os irmãos, num preceito de vida. Segundo, que ela não tem 3 pontos. Assim, é verdade. O irmão que foi treinado, a irmã que foi treinada a dizer assim, eu vou dar uma aula, vou pregar um sermão, 3 pontos. Pá, pá, pá. Não tem. Narrativa não tem. E você querer forçar isso à narrativa é você imprimir um método que é extra-bíblico àquele texto sagrado. Normalmente narrativa é uma história que tem que ser contada de uma vez só, porque ela tem uma sequência. Então ela não tem 3 pontos, ela tem uma sequência, ela é uma história. Você não assiste um filme em 3 partes. Vamos parar a primeira parte aqui, vamos uma poquinha, depois a gente volta para a segunda parte. Não, inclusive uma peça de teatro, um filme, ou uma canção que tem uma boa história, ela faz sentido quando você ouve de uma vez. Porque ela conduz você a compreender a história e o fechamento dela, tá? Então, mesma coisa, essa é uma dificuldade, a sua estrutura parece que não facilita mensagens do jeito que a gente está acostumado. Segunda dificuldade, o comprimento delas. Algumas histórias são gigantes. Imagina se meus irmãos, hoje eu vou expor, eu por exemplo, preguei na igreja Daniel 2, 49 versos. Eu terminei de ler o texto, já queria terminar a mensagem, né?
49 versos de Daniel 2. Então, às vezes esse é um desafio, o cumprimento das histórias. Algumas histórias do Antigo Testamento ultrapassam um capítulo, e aí você pregar só um versículo aqui, você teria que dar uma noção de toda a história, porque você vai pregar Abraão, tudo bem que Abraão é uma história conhecida, mas tem detalhes na história de Abraão que nem sempre as pessoas lembram. Então você vai ter que lidar com toda a história, do capítulo 12 até o 25, você vai lidar lá, de Gênesis, vai lidar com Abraão. Então são histórias às vezes compridas, essa é uma segunda dificuldade. Uma terceira dificuldade é que algumas narrativas são muito familiares, e familiaridade é um negócio complicado. É mais fácil você pregar assim, Sofonias, o irmão nem sabe onde é que está na Bíblia. Então, nós vamos dar uma mensagem de Sofonias, né? Aí você fala, Sofonias, ou Ageu, ou Naum, Abacuque, algum assim personagem desse que só tem 2 páginas na Bíblia, esse que parece que a Bíblia gruda e você nunca acha, sabe assim? Você passa e fala, pastor, na minha Bíblia não tem, né? Isso aí parece que é mais fácil porque tem muita coisa para explicar que ninguém sabe. Agora você vai pregar na parábola do filho pródigo, não é uma narrativa, mas ou você vai pregar na história, sei lá, numa conversa de Jesus com a mulher samaritana, todo mundo lembra da história, né? Ou com Nicodemos, por exemplo, história bem conhecida. Ou você vai pregar na oferta do filho Isaac, lá em Gênesis 22, Abraão vai ofertar, ou José. São histórias tão conhecidas que você fala assim, o que eu vou falar de diferente, que esse povo não tenha ouvido antes. Então tem muita gente que tem dificuldade com familiaridade, tá? Além do que, tem uma série de coisas desafiadoras que são contextuais. Você tem que explicar contexto, costume israelita, história de Israel, Então tudo isso tem feito com que algumas pessoas desistam de expor narrativas. Além do que, às vezes eles pegam narrativas e alegorizam, né? Usar aquele método que eu mencionei ontem de espiritualizar. Eu quero dar um exemplo de como às vezes as pessoas tomam as narrativas e fazem impropriedades. Abre por favor em Lucas 5. Então, antes de mostrar o que fazer, eu ainda estou martelando na ideia do que as pessoas não deveriam fazer, mas que fazem com frequência, tá? Lucas 5. Então você está lá pregando em Lucas 5, você fala assim, não, estou empolgado aqui, eu vou expor a pesca maravilhosa, uma narrativa do Novo Testamento, vai falar de Jesus, vou pregar o pastor cristocêntrico aqui, hein? Vou falar de Jesus. E eu aprendi com um autor que eu tenho lido, que ele fala assim, é possível você pregar de Jesus e não pregar Jesus. Pregar sobre uma história de Jesus e não ser cristocêntrico. Então eu vou dar um exemplo de como é não focar em Jesus Cristo, e isso é ruim. Olha só. Pesca maravilhosa, a partir do 1º verso, fala assim, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Lembra, a história vai ser em que Jesus Cristo conduz Simão, Pedro e os demais a pescarem, mesmo quando eles já estão meio desanimados, porque trabalharam a noite inteira. Aí eu pego o versículo 2 e falo assim, eles estavam ali lavando as redes, e falo assim, meus irmãos, Jesus se encontra com Pedro enquanto ele lavava as redes, e aí você aplica dizendo assim, às vezes Deus se encontra conosco nos momentos mais repetitivos da nossa vida, mais chatos, mais cotidianos da nossa vida, enquanto lá ele lavava as redes. Está vendo que eu estou pegando um detalhe do texto e alegorizando para dizer assim, às vezes Deus se encontra conosco quando você está lá lavando a louça, ou passando a roupa, ou quando você está fazendo aquelas tarefas triviais, aí todo mundo fala assim, é verdade, Deus é presente comigo na hora que eu passo a roupa, tá? E assim, não é o propósito do texto, eu vou mostrar como é que não é o propósito do texto, mas fica bonito, entendeu? Fica uma aplicaçãozinha legal, assim, para você jogar lá no meio e tal. Aí você continua o texto, versículo 3, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, e a impropriedade de receber uma ligação na hora da palestra. Peraí, pronto, resolvido. Versículo 3, entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre,
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Aí você pega o versículo 5 e fala assim, então, Pedro não pegou nada durante a noite inteira. Aí você fala assim, não devemos desanimar em meio às nossas falhas. Meus irmãos, olha, às vezes a gente desanima na obra de Deus, né? E Jesus está lá falando, pesca, meu querido, pesca, né? E aí a gente joga a noite inteira e não pesca nada, mas não desanime, Deus é contigo, está ali no dia a dia do pescar, tal. E novamente aplicando um detalhe que não é o propósito do texto maior. E aí Pedro aceita, ele fala, tá bom senhor, o senhor falou. Aí ele fala assim, nós devemos assumir riscos para Jesus. Devemos assumir riscos para Jesus. Esse é o tipo de moralismo que eu falei ontem, que ao invés de focar na história, no foco principal da história, e naquilo que Jesus Cristo realiza, que é precioso e redentor, focaliza em detalhes pequenos do personagem para você achar a lição prática. Mas esse é um problema, porque a história como um todo é perdida de vista. Por quê? O que vai acontecer depois é que mostra o propósito dessa história. Olha só, ele lança a rede, versículo 6, era tanto peixe que as redes se rompiam. No 7 ele pediu ajuda, e no 8 vem o início do propósito da história. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Perceba que aqui a ideia, e daí fala que deixando tudo, o seguiram. A ideia não é a gente pegar ali o primeiro aspecto em que no dia a dia, na nossa vida, Jesus se encontra conosco. Nem que nós às vezes nos desanimamos porque as pescas não são bem sucedidas, não vem muita gente na igreja. E nem que Jesus Cristo nos convoca a assumir riscos. Isso são aplicações que pegam a parte supérflua da história. Podia não ser lavando a rede, isso não é a parte mais importante. Poderia não ser, poderia não ter pescado a noite inteira e o milagre continuaria sendo um milagre extraordinário. Então, o que é o foco aqui? É que aquilo que Jesus faz causa um espanto tão grande em Pedro, que ele é obrigado a reagir ao poder grandioso de Jesus Cristo com temor e com reconhecimento do seu pecado. Mas é exatamente esse tipo de gente que Jesus escolhe para ser pescador de homens. Não é gente sem pecado, é gente com pecado. Você lembra de Isaías, quando ele foi convocado? Ele estava lá compareci diante do Senhor no trono, e viu o Senhor assentado no alto sublime trono, quando ele entrou no templo, né? E aí haviam serafins, e eles tinham 6 asas, com 2 eles cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Por quê? Por causa da santidade daquele que era santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aí vem a reação de Isaías. Qual é a reação de Isaías? Diante da glória do Senhor. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Aí a história não continua dizendo assim, é verdade, Isaías, cai fora, seu pecador. Não é assim. Deus pega a brasa viva, queima a boca de Isaías, não deve ter sido uma coisa gostosa, bota a brasa viva na sua boca e o convoca a ir. Porque na hora que Deus fala assim, a quem enviarei? Não pense que Isaías olhou para o lado e tinha uns 100 voluntários. Não tinha ninguém no templo. Uma vez, quem me fez enxergar isso foi o pastor John MacArthur. Ele disse que ele estava pregando assim, não pense que Isaías ouviu o chamado de Deus e falou assim, eu irei. Não, ele está apavorado naquela cena. E na hora que Deus falou assim, a quem enviarei? Ninguém olhou para o outro lado, não tinha ninguém. A resposta é óbvia. É você. Mas você percebe que Deus primeiro evidenciou quem ele era e a necessidade de depender do Senhor. Mas mesmo assim Deus o convoca, porque ele faz de pescador de homens quem também foi pescado, quem também é indigno. Então a história, ela revela outra coisa. Ela revela que pescador de homens tem que ter temor e reconhecimento do seu erro. Pescador de homens não é aquela pessoa assim, que vem bonito de paletó assim, ó, fala bonito, português rebuscado, tem doutorado, nada disso. É reconhecimento de pecado, de pequenez. Então a história vai conduzir a uma aplicação preciosa, mas eu não preciso trivializar aqueles detalhezinhos lá. Eu posso entender que o personagem principal da história é Jesus Cristo. Ele é que faz coisas grandiosas para o meu espanto e para que eu me quebrante diante dele, e depois ele me escolhe.
e me conduz a pescar outros. Então o personagem principal da história sempre é Deus. Quer ele seja explicitado ou não, ele sempre é o personagem principal. Por quê? Você tem que lembrar que a Escritura é um registro dos atos redentores de Deus. Então, quando eu falo dos atos redentores de Deus, eu exalto a coisa principal das Escrituras. Mas eu não posso falar nada do ser humano? Posso e devo, eu vou mostrar isso hoje. Mas sempre são as respostas dos homens aos atos redentores de Deus. Então a resposta de Pedro é algo que eu posso e devo aplicar. A atitude dele foi de reconhecimento da sua pequenez. Ele estava diante daquele que falava para os peixes assim, ó, pula na rede de Pedro. E todo mundo pulava. E todo peixe pulava. Né? Pescou a noite inteira, nada. Pescou os peixinhos brincando. Né? Nada. E o cara era pescador, não pensa que ele era ruim de pesca. Ele fazia isso para ganhar o seu pão. Ele sabia onde pescar, mas aquele dia estava ruim. Não estava para peixe, a gente fala assim, né? A maré não está para peixe. Aquele dia estava assim. E Jesus falou assim, você não entendeu, Pedro? Os peixes são meus. Eu os controlo. Aí Jesus deve ter falado para todo mundo, ó, pula na rede. Tudo quanto é peixe na rede, pular na rede. Pedro não aguentava de puxar. Então, Pedro ficou pasmo, porque aí ele entendeu assim, quem sou eu para questionar a sabedoria do Criador de todas as coisas? Quando ele fala que eu vou pescar homem, tá bom, o senhor falou que eu vou, mas eu não tenho cultura, senhor, eu não fiz assim, eu não terminei o fundamental. Eu não tenho nem o fundamental, pastor. Mas Jesus está falando, não, mas eu quero que você pesque homem. Perceba que ele não pegou só Saulo de Tarso. Saulo de Tarso foi uma exceção. Tinha Pedro, tinha João, tinha André, uns perrapados assim, que nem você e eu. Tinha. E a história vai narrar, então, o ato glorioso de Jesus Cristo e a resposta que a gente tem que ter diante da glória desse Redentor e controlador de todas as coisas. Ele mostrou para Pedro que, embora ele achasse que não tivesse condições, quem ia achar os peixes? Era ele. Esse é um encorajamento tremendo para quem vai pescar. Mas você percebe que isso é entender o propósito da história. E não ficar ali dizendo, Deus se encontra conosco quando a gente está lavando a nossa louça. Isso aí é você perder de vista a beleza e a profundidade da história. Então eu quero falar disso, quero falar de como nós podemos e devemos entender a riqueza dessas histórias. Vamos lá, eu vou falar de 3 pontos para a gente trabalhar aqui, que eu creio que são normas bem simples, bem genéricas, tá? Para a boa exposição de uma narrativa. Então 3 coisas que eu vou desenvolver aqui nos próximos minutos. Primeira, vamos lá. Então deixa eu colocar esse aqui primeiro. Vamos levantar aqui para ficar visível para todo mundo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é detectar o tipo de narrativa, porque cada narrativa tem uma estrutura diferente. Nós temos que nos familiarizar. Aqui eu estou falando muito do nosso tema geral, hein? Livre exame, sem ser livre interpretação. Por quê? Você tem que compreender como cada gênero literário funciona. Isso aí é hermenêutica, introdução à interpretação bíblica. Você tem que compreender o que compõe cada parte da Bíblia. Quer ver um exemplo de como a gente comete enganos por não conhecer cada parte da Bíblia? Então eu pego lá, vou dar um exemplo para vocês de erro que eu já cometi. Então não vou falar só do erro dos outros, não, do meu também. Abre em Provérbios, capítulo 19. Provérbios 19. Versículo 14. Ela fala assim, ó: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Quando eu li esse verso na minha juventude, quando eu era solteiro, antes de conhecer minha esposa, eu falei, Senhor, obrigado, que bênção, saber que o Senhor tem separado para mim uma esposa prudente, uma herança. E aí eu lembro que um dia eu estava conversando com meu pai, que também é pastor e professor, falei assim, pai, olha, estou muito confortado, porque eu quero muito encontrar a mulher da minha vida. Ótimo, obrigado. Não, sem problema. Quero muito encontrar a mulher da minha vida e eu estou confortado com esse texto. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Aí meu pai se virou para mim, eu já estava no seminário na época, eu já sabia um pouquinho de interpretação, e falou assim, filho,
Você sabe que esse texto não é uma promessa, né? O que ele estava dizendo para mim? Eu estava buscando conforto num texto que fala que quando nós temos uma esposa prudente, isso vem do Senhor. Mas Provérbios não é um livro de promessas. Provérbios é um livro que analisa a situação e o viver diário e tira princípios a partir do cotidiano. Quando fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velha não se desviará dele, não é uma fórmula. E quando a gente ensina como fórmula, a gente ensina errado. Não é uma fórmula. Então, entender gênero literário evita que nós cometamos erros que são tolos. Esse foi um erro tolo que eu cometi. Eu falei assim, Deus tem preparado uma mulher para mim. E graças a ele, por bondade dele, ele teve, mas não por causa de Provérbios 19. Deus não está fazendo uma promessa infalível, porque se fosse assim, todo crente teria que casar. Quando na verdade, nem todo que gostaria de casar encontra um parceiro, uma parceira que seja fiel ao Senhor. Então, nós usamos os textos de maneira errônea. Às vezes também a gente pega uma história da Bíblia e a gente transforma ela numa prescrição, quando na verdade é apenas uma descrição. Ontem eu falei da mulher, da viúva pobre que entregou todo o seu dinheiro. É muito complicado eu tomar aquela descrição e criar uma prescrição. É igual a história em Atos que fala que o povo de Deus estava orando e o local onde eles estavam orando tremeu, a casa tremeu, o ambiente tremeu. Aí a gente pega isso e normatiza e fala assim, então meus irmãos, agora nós precisamos orar até o templo tremer. Aí você vai orar que nem um condenado, aquela coisa toda e nada vai balançar. E aí a gente vai parecer os profetas de Baal lá, que se cortavam e clamavam que nem doidos, para que Baal fizesse alguma coisa e Baal nada. Aí o que a gente faz? A gente ainda critica o crente que ora de maneira fraquinha, o templo nem treme. Olha só, esses crentes fajutos. Então isso aí é usar o texto de maneira errônea, porque ele pegou uma narrativa que é uma descrição, e ele fez uma prescrição, como se Deus estivesse dando uma regra, quando não é uma regra, é apenas uma descrição do que estava acontecendo lá na época. A gente tem que tomar cuidado em achar que toda descrição lá tem que acontecer aqui hoje. Eu vou dar mais alguns exemplos mais adiante, tá? Então, primeiro a gente precisa detectar as características da narrativa que a gente está expondo. Isso envolve conhecer esses detalhes de gênero literário. Você tem que estudar. Não tem jeito. Aqui eu não estou dando caminho fácil. Não é assim, pastor, me dá uma dica para o domingo que vem. Tenho que preparar uma mensagem, vou pregar em tal lugar. Não é isso. Eu estou tentando mostrar o que é necessário você conhecer para que você não cometa impropriedades. Então você tem que conhecer as características. O que seria características desses três que eu coloquei aqui? Dramas, relatos ou diálogos. Dramas são as histórias mais longas e detalhadas. Daqui a pouco eu vou explicar um drama que cria personagens bem vívidos, situações bem dramáticas e tem sempre um desfecho. Essa é a narrativa mais longa. Às vezes a Bíblia não tem narrativa longa. Às vezes ela tem um rei que é simplesmente dito assim, ele fez o que era mal perante o Senhor, e nos dias tal, e ele morreu contando e acabou. Aí você fala, dá para pregar isso? Porque é um relato, e é um relato que precisa fazer sentido à luz do todo. Por que o rei fez o que era mal perante o Senhor? Por que isso é importante? Porque isso destoa com o propósito da monarquia, e mostra como o povo que escolheu um rei, muitas vezes agiu de forma insensata, porque não quis o Senhor como seu rei. Por quê? Porque na hora que o rei fazia o que era mal perante o Senhor, o povo não se voltava contra o rei e adorava o rei dos reis, não. Eles faziam o que o rei terreno mandava. Isso mostra que os reis conduziram o povo erroneamente em várias situações. Então você tem como olhar isso à luz da história maior e trazer a princípios. Mas você tem mais desafios quando você prega num relato, porque ele é enxuto. Ele é muito enxuto, às vezes tem pouco que ele diz ali que você pode tirar para fazer uma aplicação. Mas é Bíblia. E se é Bíblia, toda a escritura é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, toda. Inclusive esses relatos curtinhos. E tem os diálogos não dão tanto detalhes sobre o contexto da história, mas ele tem mais frases que servem para um estudo doutrinário ou ético. Por exemplo, quando Jesus está conversando com Nicodemos, e ele fala assim, olha, você tem que nascer de novo. Depois fala do Espírito. O Espírito, ele sopra onde quer. Então ele está mostrando para Nicodemos que Nicodemos se achava um judeu que era privilegiado, mas Deus vai mostrar para ele que o Espírito às vezes sopra entre os judeus e às vezes não sopra.
Não pense que você, por ser judeu, tem privilégios que outros não têm, porque a história que vem logo depois de Nicodemos é da mulher samaritana, para mostrar que o Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Nicodemos está aprendendo que ele se achava um privilegiado, mas ele não era. Ele não era, não porque ele fosse pior do que os outros, não é isso. É porque o Espírito de Deus é soberano em salvar quem ele quer. E Nicodemos tinha que entender isso. Então, às vezes os diálogos, eles revelam frases doutrinárias. Jesus conversando com a mulher samaritana, por exemplo, dizendo, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, ali na história, se você gasta bastante tempo explicando o que é a Samaria e não sei o que e tal, você perde um pouco o propósito daquela narrativa. Você pode e deve falar um pouquinho sobre a Samaria, sobre a dificuldade que o judeu tinha com os samaritanos, que normalmente o judeu ele fazia a volta ao redor de Samaria para ir para o norte. Então o fato de Jesus cruzar a Samaria não é simplesmente uma conveniência geográfica, é um desafio à cultura da época. Tudo isso é interessante você explorar, mas o mais importante é o diálogo. São as frases ditas pela mulher e por Jesus que têm que ser exploradas. Tá? Então, você tem que entender primeiro que texto você está lidando, compreender as características, porque isso vai ajudar você a saber o que você deve explorar mais e o que você deve explorar menos. Deixa eu dar um exemplo então, do primeiro tipo, que é o drama. Por quê? Porque o drama é um pouco mais complexo. Deixa eu fazer o seguinte, porque está muito grande, não vai ter espaço aqui, eu vou diminuir essa letra. Para a gente escrever mais. Dá para ler aqui bem, né? Ainda dá para ler direitinho. Tá, vamos lá. Então deixa eu dar um exemplo de drama. Aqui na verdade não é número 2, mas vou fazer o seguinte. Aqui. Eu queria falar de 6 partes do drama que você consegue detectar. Às vezes não está muito claro todos os 6, mas normalmente eles fazem parte de uma história. Até as histórias seculares, sejam de livro, sejam de filmes ou alguma coisa assim, costumam ter esse tipo de construção. Essa é uma construção que é usada para análise literária, para análise de histórias e assim por diante, tá? Então eu vou colocar aqui os 6 partes, porque aqui é interessante a gente ter noção disso. Seis partes, tá? Espera aí, que isso aqui não funcionou bonitinho. É estranho. Ok, errado, volta. Tudo bem, deixa aí. Cenário, personagens, conflito, clímax, resolução e comentário. Deixa eu explicar o que é isso. Toda história mais longa, e eu vou dar um exemplo aqui. Toda história mais longa, ela tem o cenário, isto é, onde é que isso aconteceu, o contexto, o tempo, o lugar. Por exemplo, quando fala do nascimento de Jesus, fala assim, no ano de Tiberíades, tarará, né? E aí conta alguma coisa para você saber qual é a situação. Depois tem os personagens, quando fala assim, que havia José, lá morava em Nazaré, mas ele era da Judéia. Tal. Quando descreve os personagens, normalmente, um drama que é mais delongado, ele vai dar as características. Vamos pegar a história de José, que minha irmã citou há pouco. Quando narra Jacó e os seus filhos, fala um pouco acerca do relacionamento deles. Começa a mostrar como Jacó amava mais a esposa querida, que lhe deu os 2 filhos mais queridos, né? José e Benjamim. Então, ela pintou o cenário para você. O cenário e desenvolveu as características dos personagens. José era visto pelos seus irmãos como sendo um soberbo, porque ele tinha sonho em que todo mundo se curvava diante dele. Então Deus está dando uma história em que você compreende agora o que está se passando. O cenário é da família, a família que ainda não havia ido para o Egito, mas era o povo escolhido de Deus. Os personagens, você já começa a perceber erros, falhas de um, de outro, tal, né? E aí essa história vai se desenvolver num conflito.
E o conflito pode ser de vários tipos. Pode ser um conflito físico, pode ser um conflito espiritual, várias esferas, militar, alguma coisa assim. E no caso de José, que é o exemplo que eu estou dando, é quando os irmãos disseram assim: tem que dar um jeito nesse cara, né? Tem que dar um jeito nesse cara. E aí então começa a ter o embate e eles fazem o que fazem e enganam o pai, dizendo que José foi morto. Esse conflito, ele não acontece só ali. Esse conflito vai ter efeitos para aquilo que acontece com José posteriormente. Por quê? Ele continua separado da sua família. E separado da sua família, ele acaba sendo um atrito para... isso acaba sendo uma dificuldade para que ele, um desafio para que ele esqueça da sua identidade, porque agora ele é alguém no Egito. Primeiro ele está indo bem na casa de Potifar, depois ele é mandado embora da casa de Potifar, fica na prisão, depois ele se torna o segundo no Egito, mas nesse tempo todo ele está distante da sua família. Ele poderia ter se tornado um egípcio. Prova disso é que quando os irmãos chegam diante dele, esse é o clímax da história de José. Os irmãos chegam diante dele, é o próximo ponto. Ele fala não na língua dos irmãos, tem intérprete, ele entende o que os irmãos estão falando, mas ele tem intérprete, ninguém sabe quem ele é, ele mudou bastante, passaram-se cerca de 20 anos, então ele está lá falando tal, e aí os irmãos amedrontados, e aí tem aquela história toda de bota dinheiro no saco de comida, e devolve, e prende irmão e tal, aquela história toda que você lembra, e a resolução se dá, quando José fala assim: todo mundo fora, preciso falar com ele sozinho, e aí ele se revela. Quando ele se revela, olha só que interessante, a história não acabou por aí. Podia ter, se fosse Hollywood, ela terminava no capítulo 45. Mas não é Hollywood, é o Senhor Deus escrevendo essa história. Então, a verdade de que não houve resolução plena e que não fechou a história no sentido de que acabou, é que os irmãos ainda acham que quando o pai morrer, ele vai vingar. Então no capítulo 50 ele fala: vocês não entenderam. Vocês intentaram mal, mas Deus transformou mal em bem. Esse é o comentário final da história de José. Então eu contei Gênesis 37 a 50 de maneira resumida para mostrar que toda a história mais longa tem isso. Tem uma resolução e um clímax, uma resolução e no final alguma coisa, alguma atitude ou algum comentário do autor sacro que vai dar para você um insight. Você fala: é verdade. Isso aí interpreta tudo, ó. Você pode interpretar a história de José inteira com Gênesis 50, 20. Vocês intentaram mal, mas o que vocês intentaram, Deus transformou em bem. Agora olha só, se você fica só em José, você fez parte da história, bonita, dá para aplicar coisa linda. Mas eu queria explicar que a história de José aponta para uma história muito mais bonita, em que intentaram o mal contra ele, mas Deus transformou o mal em bem. É verdade. A história de José é um vislumbre de alguém que foi desprezado pelos seus irmãos, foi mandado para fora da sua cidade, e num certo sentido, ele é aquele que mesmo estando desprezado dos irmãos, é ele que promove reconciliação, é a iniciativa dele, é ele que promove reconciliação. E aquilo que foi intentado como maldoso, os apóstolos entenderam que foi segundo a predeterminação de Deus. Está lá em Atos capítulo 2, quando eles vão interpretar a história de Jesus, se fala assim: vós o matastes, mas depois diz: segundo a predeterminação do nosso Deus, porque era para operar salvação. Então a história de José, ela aponta para coisas maiores e mais sublimes, que vão mostrar o que é que Cristo Jesus faz a fim de reconciliar a família, os homens com Deus. Então eu estou tentando mostrar como essas histórias, elas têm um contexto e elas apontam para algo maior. E eu já dei a dica do segundo ponto. O nosso segundo ponto é o seguinte: toda história tem a gente deveria detectar a atividade salvadora de Deus. Eu vou escrever assim: todo nosso sermão deve ter um foco teocêntrico. Está errado? Só para levantar? Ah, tá. Desculpa. Não havia pensado nisso. Vamos lá. Então, a segunda coisa que a gente deve fazer ao interpretar a narrativa é dizer assim: peraí, se a Bíblia é a história da redenção, se a Bíblia descreve... E por que eu estou dizendo que a Bíblia é a história da redenção? Guarda isso aqui. Deus criou o mundo, criou o homem para ser imagem e semelhança dele,
O homem não fez o que era para ter feito por causa do pecado que entrou no mundo, no capítulo 3 de Gênesis. Do 3 em diante até o 22 é a história da redenção em Jesus Cristo. Então quando eu falo que a Bíblia é a história da redenção, eu entendo que tem criação quando não havia pecado, mas é que ela, na sua grande maioria, é a história de como Deus nos traz de volta a sermos povo em harmonia com Ele, nos prepara um lugar para nós morarmos com Ele em harmonia. A Bíblia é uma história de redenção. Então se você enxergar desse jeito, o que eu tenho que procurar numa narrativa bíblica? Eu tenho que procurar sim, o que mostra que Deus é um Deus que cuida do seu povo, que preserva o seu povo, que salva, redime o seu povo. O que Deus está fazendo ali com o seu povo? E às vezes você tem desafios, como quando você vai pregar em Esther. Esther não menciona Deus nenhuma vez. É um dos livros da Bíblia que mais enfrentou dificuldade de ser incluído no cânon no Antigo Testamento por causa da não menção do nome de Deus. Deus não aparece explicitamente em lugar nenhum. Mas se você compreende o cuidado de Deus por detrás das atitudes erradas e certas de Esther, aí você vai falar de Deus, não de Esther. Por exemplo, Esther fez uma coisa que não é das mais nobres logo no começo. Ela escondeu a identidade dela. Diz o texto sagrado que por orientação de Mordecai, ela não contou quem ela era. Então, Esther não é tão gloriosa e tão bonita como as novelas às vezes mostram. Tá? Bonita ela era, mas não era tão pura e perfeita como às vezes a gente quer dizer, né? Seja como Esther. Lembra o moralismo? Seja como Esther, uma mulher de Deus. Ela também tinha as escapadas dela. Tem mais. Ela se ofereceu para ser uma mulher do rei. E você entende o que isso significa? Só para lhe dar um pouquinho de contexto. As mulheres que eram desprezadas se tornavam para sempre cativas, concubinas numa outra casa do rei. A Esther estava se oferecendo para fazer parte de um harém. Eu sei que isso é forte, mas é verdade. Eu não quero que você olhe Esther de forma romântica. Não é uma história romântica. É uma história difícil, de sobrevivência, mas que tem um custo. Um custo complicado. Então, quando você olha para a história de Esther, você fala assim, ok, Deus, cadê o Senhor? Eu queria achar o Senhor aqui, mas não encontro o Senhor. Eu li o capítulo 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, não aparece o Senhor. Mas o Senhor está lá. Como é que Ele está lá? O que Deus está fazendo com o seu povo? Onde é que Deus age de forma gloriosa por intermédio de Esther, de Mordecai, para a salvação do seu povo? Então, o seu foco precisa ser teocêntrico, porque esse livro é a história de Deus. Tá? É a história de Deus nos salvando. É a história que nos move. E por que é interessante a gente falar da salvação de Deus através de histórias? Tem gente que pode pensar assim, é mais fácil ler João 3,16, né? Deus amou de tal maneira que deu seu filho unigênito, tal. Pronto, pastor, pega em João 3,16, já resolve logo, já vai direto para o evangelho. Já. Mas você tem que entender uma coisa. Histórias muitas vezes nos comovem mais do que proposições. Então Deus é muito sábio. Ele sabe que história marca. É por isso que quando você ouve uma boa mensagem e vem aquela ilustração, você fala assim, cara, que legal, nunca tinha pensado nisso. Não é? Ilustrações marcam. Por quê? Ilustrações são histórias. E histórias ilustram princípios de maneira muito marcante, muito emotiva. Você ouve uma história e você se comove. Às vezes você ouve uma proposição e você não chora. Mas uma história te leva a se sentir comovido com isso. Então Deus sabe que Ele ensina tanto através de proposições, de cartas, quanto através de histórias. Mas elas não podem falar duas coisas diferentes. João 3,16 não pode ser muito diferente da história de José. Ela também é a história de como Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho. Alguém que foi sacrificado. E tem várias ilustrações na história de José que apontam para o Redentor. Judá é aquele que prefere ficar em lugar do seu irmão Benjamim, para que o pai não morra do coração, porque já perdeu José, agora perde Benjamim de novo, que é o queridinho dele. Aí pronto, não, Judá se oferece para se colocar em lugar dele. Olha que interessante, justo Judá. Não ia sair um tal de Leão de Judá que ia fazer a mesma coisa? Não é interessante isso? A história de José, ela tem vários vislumbres daquilo que vai acontecer de glorioso na pessoa de Jesus. Mas de novo, eu não prego em João 3,16 porque é mais fácil, explica lá a salvação de Jesus. Eu mostro como essa história bela, cheia de detalhes, vívida, cheia de personagens reais, elas apontam para a mesma redenção, para a mesma obra gloriosa de Deus. Aí você pode dizer assim, pastor, muito legal, mas não fica muito chato assim o tempo todo, falar Jesus, Jesus, Jesus? Tem gente que acha que esse negócio de terminar em Jesus, de falar Jesus, fica meio assim, entediante. Acho que a gente pensa diferente. Porque
se falar de Jesus é entediante ou pouco prático, eu acho que nós não entendemos a riqueza da obra de Cristo Jesus. Por quê? Quando eu falo que precisa ser cristocêntrico, eu quero que você entenda que a obra de Cristo Jesus é muito mais complexa, muito mais cheia de detalhes, muito mais profunda do que simplesmente Jesus morreu na cruz para me salvar. Nós temos que entender que a multifacetada obra de Cristo Jesus nos dá tempo para ministrar numa igreja 20, 30, 40, 50 anos ou mais e continuar falando de coisas ricas que o povo de Deus está aprendendo acerca da obra de Cristo Jesus, tá? E mais, eu não quero que você pense que todas as vezes que você levar a Cristo Jesus ou focar na redenção de Cristo, você tem que falar uma novidade. É verdade que existem muitas riquezas que você pode explorar, mas a ideia não é só falar uma novidade, é contar a mesma coisa de novo para que as pessoas voltem a amar o senhorio de Cristo Jesus. A gente precisa ouvir algumas histórias de novo, e de novo, e de novo, para que elas nos mantenham no devido lugar. Então por isso que Deus conta a mesma história de redenção dele de formas diferentes, e mostrando personagens distintos para apontar para o mesmo Deus Redentor. Então eu queria que você tivesse esse cuidado de ter um foco teocêntrico, tá? Terceiro e último ponto, e aí depois eu vou dar algumas ilustrações de textos no final. Terceiro e último ponto é o seguinte: agora a gente vai entrar numa área que pode parecer semelhante ao moralismo de ontem, mas não é. Quando a Bíblia revela os atos redentores de Deus, os atos redentores de Deus nunca ficam sem uma reação dos homens, boa ou ruim, sempre tem uma reação. Por exemplo, eu contei Jonas ontem. Jonas foi alguém que viu Deus remi-lo de forma gloriosa, tirando-o da barriga do peixe vivo, uma coisa que ninguém imaginaria seria possível, né? A gente conhece a história de Jonas hoje, então a gente já sabe o final da história, mas pensa bem, se estivesse na barriga, você não ia imaginar, não, vou sair daqui vivo. Pelo contrário, a oração dele é meio assim: Senhor, eu acho que acabou, né? Deixa eu fazer a oração aqui para me acertar contigo, no capítulo 2. Aí ele fala no finalzinho uma coisa que é linda, que é meio que o resumo da história de Jonas. Capítulo 2, versículo 9, ele fala assim: ao Senhor pertence a salvação. Aí Deus fala assim: peixe, vomita. Aí sai Jonas. Aí Jonas vai para Nínive. Aí você fala: agora ele aprendeu a lição. Que nada. Você pensa que ele aprendeu a lição? Capítulo 4 está bravo lá, debaixo da planta lá, bravo. Por quê? Porque Deus é compassivo com o povo do mal, e ele que é uma pessoa tão certa, tão correta, vai na igreja e tal. Então a reação dele é negativa à compaixão. E por que a história de Jonas pode me ensinar lições importantes para eu aplicar? Porque a história de Jonas, você já percebeu como não tem uma reação de Jonas no final? Quem é que dá a última palavra na história de Jonas? Deus. Ele faz uma pergunta e não tem resposta. Sabe por quê? A história de Jonas foi escrita... eu acho que é uma possibilidade. Eu até sou inclinado a achar que sim, para mostrar que Jonas só é uma demonstração de que ele foi contristado por Deus e deixou que a sua história fosse contada de forma negativa para que outros se arrependessem desse erro. Mas eu não posso dizer com certeza, pode ser que outra pessoa tinha contado. Mas o meu propósito não é nem falar disso, porque sendo Jonas ou outra pessoa que contou, o mais importante é o seguinte, é o que eu disse antes, é que na hora que Deus faz a pergunta, não tem a resposta final de Jonas. Jonas saiu de cena. Porque como um autor que eu estava estudando uma vez, ele disse assim, é como se Deus tivesse dado uma flechada. Só que aí, no finalzinho da história, Jonas saiu. O que vai levar a flechada? Você. É o leitor. Tipo assim, vem para mim.
Por quê? Porque Deus está tentando revelar a nossa falta de compaixão e de amor pela compaixão de Deus por aqueles que são perdidos, entendeu? É uma pancada na gente. E na verdade Jonas era um retrato de Israel. Israel era descompromissado com a sua missão de ser luz para os gentios. Ok? Então, é isso que eu quero mostrar, que existe respostas humanas aos atos de Deus, boas ou ruins, que a gente deve explorar, porque elas evidenciam como é que nós agimos santa ou pecaminosamente diante da redenção de Cristo Jesus. Eu quero aqui explorar essa ideia de examinar as respostas humanas aos atos de Deus. Vou dar um exemplo que é legal para vocês guardarem. Um autor chamado Daniel Doriani me ensinou uma coisa preciosa que eu tenho ensinado várias vezes, porque fez muito sentido para mim. Ele é um especialista no estudo dos evangelhos, um escritor do Novo Testamento, assim, especialista em Novo Testamento e ensinou em nível de seminário na área dos evangelhos principalmente. E ele fala uma coisa curiosa, ele disse assim, todas as histórias de Jesus quase sempre revelam de maneira muito clara 3 reações ao que ele faz. Tem aqueles que o odeiam, que querem matar de tanta raiva que tem dele. Tem aqueles que o seguem, os discípulos. Mas ambos os 2 grupos são grupos minoritários. Beleza. O outro grupo, que é o grupo majoritário, é o povão. É o povão que está atrás dele na hora do milagre. Tá abanando assim, diz, Hosana, Hosana, na hora que ele entra, e também na hora da cruz, fala assim, crucifica, crucifica. É o povão. O povão, ele vai de acordo com a onda. Eles são os indecisos, é a grande maioria. São aqueles que não sabem o que está acontecendo, mas vão de acordo com a orientação de um dos grupos. Às vezes eles gostam de Jesus, às vezes eles estão atrás de Jesus para encher a pança. Jesus mesmo falou isso, no capítulo 6 de João. Vocês estão me procurando, vocês querem comida aqui, né? Então, o que esse autor me mostrou e me ensinou lá atrás, quando eu li livros dele, é que nós temos que procurar essas reações e mostrar como essas são reações típicas à palavra de Jesus Cristo. Presta atenção, quando você vai evangelizar alguém, você normalmente tem uma das 3 reações. Ou alguém odeia, que fala assim, para de falar de Jesus, senão a gente não conversa mais. Tem aquele que fala assim, que bênção, eu precisava ouvir essa mensagem, aí você fica feliz. Mas tem a grande maioria que fala assim, puxa, legal, interessante, né? Ele não acha ruim, mas ele também não abraça. Ele fala assim, olha, não, um dia eu vou na sua igreja, tá? Eu vou, não sei quando, mas eu vou. Quando der eu vou, fica com certeza, compromisso aqui, né? Que são aqueles assim que não sabem muito bem o que querem e são desinteressados em algumas coisas. É interessante ver como isso aí é um problema antigo. A oposição militante é de alguns, o abraçar como discípulo é de outros poucos, e tem a grande maioria que ainda não se decidiu, que talvez quando a coisa apertar mais vai se decidir para um lado ou para o outro, né? Mas a resposta aos atos redentores de Deus é muito revelador, e ela deve ser observada porque é aqui que a gente vai aprender como é que nós devemos reagir diante do ato redentor de Deus. Agora, isso não é moralismo. Por que eu quero dizer aqui que o que eu estou propondo não é moralismo? Porque não tem a ver com faça para Jesus, né? Sirva mais a Jesus. Jesus fez tanto por você, o que você vai fazer por ele agora? Como se ele precisasse de alguma coisa sua. Quando Paulo prega lá em Atos, ele fala assim, Deus não precisa de coisa nenhuma, como se de alguma coisa precisasse, fala assim. Ele não precisa ser servido por mãos humanas, não é igual você. Não é os deuses que vocês fizeram, eles precisam ser servidos por mãos humanas, tem que ser levados daqui para lá, porque são imagens. Deus não precisa, ele não precisa de você, ele é seu privilégio ele te usar, ele não precisa de você. E é importante a gente entender isso, por quê? Porque a ideia da mensagem não pode ser o moralismo, isto é, aquela ideia de o que importa mais é o que eu faço para Jesus, mas é a minha resposta ao ato redentor dele. É isso que tem que ser, diante daquilo que Jesus fez, quem ele é, o que eu faço em resposta a isso. E a Escritura revela bastante. Então, eu queria dar 2 dicas rápidas sobre como é que a gente faz isso, como é que a gente examina as respostas humanas aos atos de Deus com cuidado, para não cair em moralismo e para não cair também em prescrever coisa que a Bíblia não prescreve, normatizar uma coisa que a Bíblia não normatiza, tá? Então vamos lá, deixa eu primeiro falar aqui primeiro ponto que eu quero dentro desse 3 aqui, é o seguinte,
ponto que eu tenho que lembrar é que para que eu use um personagem e diga que o que ele fez foi bom ou ruim, eu tenho que deixar com que o resto da escritura me diga que aquela é uma boa ou uma má atitude, uma boa ou má resposta. Eu não posso da minha cabeça dizer, ele foi certo, ele fez muito bem, porque eu acho que é certo. O resto da escritura tem que me dar uma justificativa para eu dizer, não, isso aqui é uma atitude santa, é uma atitude correta, ou é uma atitude pecaminosa. Então por que eu falei que eu aprendi com Daniel Doriani que nos evangelhos tem sempre essas 3 reações? Porque eu percebi que isso aparece em outros lugares também. Eu vou dar um exemplo de como eu vi isso em outros lugares. Abre em Atos 17. Atos 17. Lembra da história do Paulo no Areópago? Prega lá para ele, né, no Areópago, e eu quero mostrar a reação da pregação de Paulo. Paulo está falando do Deus Criador e fala um monte de coisa, aí ele chega em Jesus Cristo, que ressurgiu dentre os mortos e vai voltar para julgar o mundo. Nessa hora interrompem o discurso. Aí olha o versículo 32, Atos 17, do 32 em diante. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, olha o primeiro grupo, os que dizem assim, você está de brincadeira, né? Está falando voltar para o corpo? A gente está querendo falar de salvação da alma, libertar do corpo. Os gregos gostavam dessas coisas. Você está falando de voltar para o corpo físico, limitado, cheio de doença, fraqueza? Você está brincando comigo. E para eles o material era ruim, né? Então eles escarnecem. Esse é o primeiro grupo, aquele que odeia a mensagem que foi colocada. Olha o segundo grupo. Outros disseram, a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Esse aqui é brasileiro, esse segundo grupo aqui. É aquele delicado, fala assim, bater um papo um outro dia. Né? Ele não quer ofender assim, ele não escarnece, mas ele fala assim, uma outra vez a gente conversa, acho que hoje está meio complicado, trabalhando aqui, a vida corrida, sabe como é que é, né? E aí ele não quer mais ouvir, mas ele não é zombador, né? É aquele que reage de maneira mais amena. Mas olha o terceiro grupo aqui, 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Então, a própria história de Paulo me ajudou a entender que o que aquele autor, o Daniel Doriani, disse sobre os evangelhos faz sentido. Porque em outros lugares da escritura também a gente vê esse tipo de reação. Então o que eu quero dizer é que, para eu falar que isso é uma boa coisa para ser explorada, né, que tem pessoas que reagem assim, tem pessoas que reagem assim, e tem pessoas que reagem assado, eu preciso achar lugares da escritura que vão me dar respaldo, que vão me permitir que o que eu estou enxergando não é da minha cabeça, mas a própria escritura interpretando a escritura. Então esse é um ponto que eu quero enfatizar, para que a gente tenha o cuidado de não cometer equívocos. Então deixa eu explicar o que seria um equívoco nessa área. Pegar a história de Gideão, que fez um teste com Deus. Lembra do novelo? Ele fez teste com Deus. Mas em nenhum lugar da escritura um teste é recomendado como algo positivo. Às vezes Deus dá permissão para pedir um sinal. Ele fez isso com Acás. Pede um sinal, porque ele queria mostrar para Acás que a incredulidade era dele. Deus não tinha dado evidências para alguém descrer. Deus estava disposto a mostrar coisas extraordinárias para que Acás confiasse no Senhor. Mas Acás é tão fajuto que Acás disse assim, não, como eu tentaria o Senhor? Ele usou a desculpa para dizer assim, eu não vou pedir um sinal, como é que eu faria isso? Tentaria o Senhor. Falso. O Senhor está disposto a fazer isso, mas ele diz que não tentaria o Senhor. Então, mas eu não posso pegar a história de Gideão e dizer que a história de Gideão é uma atitude de fé. Vou fazer um teste com Deus aqui para realmente confirmar a vontade dele na minha vida. Aí eu deixo o novelo lá. Eu costumo dizer assim, que se a gente fizesse teste, a gente sempre ia interpretar segundo a nossa própria predileção. Eu escrevi um livro sobre tomar decisões segundo a vontade de Deus, e eu coloco lá uma história muito engraçada que eu ouvi de um senhor, verdadeira. Quando eu estava dando essa palestra, uma das últimas vezes antes de publicar o livro, um senhor chegou para mim e contou a história de como ele casou-se com a sua mulher. Ele disse assim, pastor, eu era recém-convertido, eu não sabia se ela era mulher de Deus para a minha vida, então eu não tinha muita orientação. O que eu fiz? Um dia eu estava perto do rio assim, eu falei, Deus, queria que o senhor me dissesse se essa mulher é para eu casar com ela ou não. Ele gostava dela, mas ele queria a confirmação de Deus. Então ele pegou 3 pedrinhas, lá de cima do rio assim, estava na beira do rio, e tinha uma pedra que saía, um pedaço de madeira que saía assim do rio, e ele falou assim, Senhor, se eu acertar aquela madeira lá é porque o Senhor está confirmando.
é para eu casar com aquela mulher. Aí ele era bom de atirar, ele confiou no taco dele, né? Então ele pegou a primeira pedrinha, lançou e errou. Ficou preocupado. Aí ele lançou outra pedrinha, errou. Só tinha uma. O que ele fez? Ele desceu o barranco, chegou bem pertinho, jogou e acertou. Aí é fácil, né? Deus confirmou, tá vendo? É da vontade de Deus que eu caso com essa mulher. Então, perceba, a Bíblia, ela não dá como regra essa ideia de que você faz teste porque você é espiritual. É o contrário, Gideão fez teste porque ele não confiava em Deus. Ele está titubeando ali. Deus o convocou a fazer uma missão e ele tem receio. É por isso que ele está fazendo teste. Ali o teste não é um bom exemplo. E eu tenho a Escritura como um todo para me dizer que não é um bom exemplo, não é uma norma a ser seguida. Então é isso que eu quero dizer por Escritura, interpretar a Escritura, tá? A gente precisa sempre ser levado para outras partes da Escritura, dizer, eu posso falar que essa atitude é santa ou não é santa, porque o resto da Escritura me mostra isso, tá? Segundo ponto, aqui dentro desse 3, né? B. Vamos levantar aqui para todo mundo enxergar, senão vai ficar muito... atente para a última fase da dinâmica de um drama. Vou colocar assim. Para você aplicar devidamente uma narrativa, comece a procurar dentro dela qual é o propósito dela. Dentro e ao redor. Dentro eu tenho uma dica. Lembra quando eu falei dos 3 tipos de narrativa? Drama, relato e diálogo. Drama é aquela história mais longa. Eu dei o exemplo da história de José, que eu falei que tem 6 fases, e a 6ª é o comentário. É quando o autor sacro, através de uma palavra ou de uma atitude, tipo dá assim o fechamento e o que essa história representa, tá? E tem momentos em que isso é revelador daquilo que está sendo dito. Normalmente ela está no final, mas ela aparece em algum lugar da história bíblica. Então eu vou dar um exemplo de uma história que não aparece no final, mas que é importante a gente destacar. Lembra da parábola do filho pródigo? Ou melhor, da parábola do bom samaritano? Abre lá em Lucas 10. Só para a gente gravar o que eu quero dizer aqui. E eu estou chegando ao fim, quero dar alguns exemplos. Lucas 10. Versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, aí vem a parábola. Atenção, Jesus está tentando revelar a hipocrisia dos judeus que se achavam cumpridores da lei, mas não amavam quem estava próximo deles, os samaritanos. Então, ele diz assim, como é que eu posso agradar a Deus, herdar a vida eterna? Jesus falou assim, você sabe a lei? Ele falou, eu resumiria a lei em 2 grandes mandamentos. Ele está imitando Jesus aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Aí Jesus falou assim, é isso aí, 10 na prova, muito bem. Só o seguinte, faz isso, tá bom? Faz isso e você vai viver. Em outras palavras, cumpre toda a lei perfeitamente e você terá vida. Mas a gente não ama o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o entendimento, de toda a nossa força, o tempo todo. E a gente tem dificuldade de amar o próximo como a nós mesmos. Então Jesus não está mostrando a lei para dizer você consegue. Está mostrando a lei para dizer, ela é um padrão alto demais para você conseguir. Você acha que você ama o próximo. Aí ele vai usar uma desculpa, ele fala assim, mas quem é meu próximo? E Jesus conta uma história. Normalmente a gente prega a história do bom samaritano para dizer assim, meus irmãos, você tem que ajudar aquela pessoa que está necessitada, mora lá na sua rua. E aí a gente tende a apelar para a ação social. Eu quero que você entenda que Jesus está contando a história de que ele é o verdadeiro samaritano. Jesus não está contando uma história para a ação social. Ele está mostrando assim, eu vou te mostrar o que é amar o próximo. Aí ele conta a história. O sacerdote passa de largo, o levita passa de largo, mas um samaritano que ninguém imaginaria, um cara estranho, que vem de Nazaré, assim, de algum lugar desprezível. Entendeu a conexão? Alguém desprezível, ele vai lá e socorre
os inimigos. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele é o bom samaritano, não sou eu. Bom samaritano não é história para eu fazer ação social. Bom samaritano é para mostrar quem é que amou o próximo de uma maneira surpreendente. E eu tenho que aprender com o amor dele, a amar pessoas desse jeito. Mas ele é o bom samaritano. E é por isso que eu estou querendo dizer assim, veja o propósito da narrativa. Não era para o judeu sair ali fazendo coisa para com o samaritano e ele seria aprovado por Deus, vida eterna, sem necessidade de Jesus e da salvação de Jesus. Não, é exatamente porque nós não amamos a Deus e não amamos o próximo do jeito que a gente deveria, que a gente precisa do perdão de Cristo. Porque a gente quebra a lei de Deus. Nós precisamos do perdão de Cristo. Mas Ele é aquele que ama o próximo de uma maneira singular. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida para os seus próprios amigos. Jesus revela o tempo todo que Ele é alguém que ama de forma singular, tá? E é isso que a gente tem que aprender. O bom samaritano não sou eu. O bom samaritano é o meu Salvador. Ele mostrou amor por quem ainda era pecador, por quem estava desconectado dele. É isso que eu quero dizer por compreender a dica no texto. Então eu quero dar uma história ainda mais clara do Antigo Testamento. Quando eu digo clara, é ainda mais explícita do que eu estou colocando aqui, mas que nem sempre é percebida. Vamos para a história de Sansão, tá? Peguei uma história bem conhecida, bem legal, mas que vai revelar algumas coisas aqui. E eu quero começar a fechar com alguns desses exemplos. Sansão, Juízes capítulo 13 até o 16. Vou resumir a história bem, tá? Assim, vamos falar um pouquinho. Em Sansão a gente consegue ver as 6 fases. É uma dessas narrativas longas. Olha aqui. O cenário, qual é que é o cenário? Naquela época, o povo judeu o povo de Israel estava debaixo do domínio dos filisteus. Os personagens, Deus traz uma criança que salvaria o povo do domínio dos filisteus. Então tem os pais de Sansão. Sansão é essa criança prometida e deveria fazer um voto de Nazireu, porque seria essa figura redentora. Então, já pintou o cenário para você. O cenário é de cativeiro dos filisteus, e esse menino vai ser o grande instrumento, não é? Mas, qual é o conflito? O conflito é que Sansão nem sempre está disposto a esse tipo de chamado. Pelo contrário, a vida dele mostra como ele sempre estava quebrando o voto de Nazireu. Voto de Nazireu envolvia, por exemplo, não tocar em nada que fosse morto. Ele mata o leão e pega o mel da carcaça lá do leão. Então ele tem contato com o morto e não conta para os pais, porque ele estava quebrando o voto. A história deixa bem claro que ele escondeu isso. Ele também quebra o voto de Nazireu, porque o voto de Nazireu envolvia não beber bebida forte. Bebida forte, que seria o que a gente chamou de bebida alcoólica, não era proibida na cultura judaica, não era proibida, mas quem fazia o voto de Nazireu deveria se abster disso. Só que Sansão promove uma festa do casamento com aquela mulher lá de outra nação que ele teve, e a palavra hebraica para festa é bebedeira. Então você entendeu que ele não tomou limonada, tá? Então ele já quebrando o voto de Nazireu. E a última vez, que é aquela história que a gente mais conhece, é o cortar o cabelo. O que eu quero que você entenda é o seguinte: quando Sansão está fazendo cada coisa dessa, ele está mostrando que ele não quer cumprir o chamado de Deus para ele. Ele é alguém soberbo, ele é um fortão aí assim, que está querendo fazer do jeito dele, não daquilo que Deus havia dito. Então o conflito mostra um Sansão que está sempre em atrito com os filisteus, mas não do jeito do Senhor. Quando o Senhor o enche com o seu espírito, ele faz coisas extraordinárias, mas ele também faz bobagem. Ele tem queda por mulher, ele é um fraco para essas coisas. Mas o conflito está ali. Qual é o clímax? O clímax é quando ele é finalmente preso, cabelo cortado, é colocado lá no templo de Dagon, todo mundo zombando dele. E aí nesse clímax, você tem que entender que história bíblica tem que ser lida como se você nunca conhecesse o final. Conhecer o final é chato. Você tem que, é igual ler a história dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor fala assim, se curvem, senão vocês serão jogados na fornalha. Eles não falam assim, eu sei que Deus vai proteger a gente na fornalha. Eles não falam assim. Eles falam, olha, rei, fique sabendo que o Senhor pode nos livrar, mas se Ele não quiser nos livrar, ainda assim não vamos nos curvar. Eles não sabem o final da história. E você tem que destacar isso, eles não sabem o final da história. Como você não sabe o final da sua história nessa terra. Você não sabe. Mas você confia no Senhor, independente de não saber o que vai acontecer daqui a 2, 5, 10 anos. Tá? Então você tem que contar a história, a narrativa, com isso em vista. Sansão também não sabe o que vai acontecer, mas ele suplica ao Senhor. Na hora do clímax,
ele suplica ao Senhor, mais uma vez por força. Tem uma coisa sobre a história de Sansão que talvez você não tenha notado. Sansão praticamente nunca ora. E quando ele ora, ele faz de forma soberba. A única outra vez na história, ele ora de forma soberba. Mas o Sansão complicado aí, que tem queda por mulher, que é meio metido a fortão tal, é dito lá em Hebreus 11 que ele foi um herói da fé. Aí você fala, Sansão? Ah, Senhor, fala sério. Podia ter escolhido tantos, assim, homens de Deus, mas Sansão? Se Sansão foi um homem que exerceu fé, o único momento que eu consigo enxergar em que isso aconteceu foi lá, no templo de Dagon. E aí, na hora, qual é a resolução? A resolução é que Deus lhe dá força, ele aperta, né, as colunas, empurra as colunas, o templo cai, mata todo mundo, e Sansão morre, mas ele começou a libertar dos filisteus, que era a sua missão. Aí vem uma coisa que eu aprendi, que eu achei, gente, isso é genial. Olha capítulo 16, versículo 30. Pode parecer um verso insignificante, mas esse é a chave da história de Sansão. Capítulo 16, versículo 30. E disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte, do que os que mataram na sua vida. Por que essa frase é chave? Você tem que lembrar que Sansão é aquele que com a queixada do jumento matou 1000. Aquele que fez estrago amarrando 300 raposas e queimando. Ele fez miséria, ele pegava vários homens. Ele fazia aqueles filmes de ação ser porcaria, né? Assim, fraquinho perto dele. Ele fazia coisas fora do comum. Mas mesmo tendo feito várias vezes isso e matado filisteus, na sua morte, de uma só vez, ele matou mais do que durante a sua vida. O que está mostrando aqui? Está mostrando que a resposta de Sansão ao desejo redentor de Deus, de livrar o seu povo dos filisteus, só foi boa quando ele se curvou e se humilhou diante do Senhor. Quando ele se humilhou, Deus o usou muito mais poderosamente do que durante toda a sua vida. Quando ele se humilhou, quando ele foi humilhado, porque ali não tem só uma humildade voluntária, ele foi humilhado. Quando ele foi humilhado, é ali que Deus agiu poderosamente na vida dele. Então o que eu estou tentando mostrar para vocês é o seguinte: o narrador fez um comentário, meio verso, é a segunda metade do verso 30, mas ele é a porta de entrada para você falar assim, entendi. Quer dizer que Sansão o tempo todo está fazendo o que ele pode, mas ele não está fazendo tudo o que ele poderia, porque o coração dele não está submisso ao Senhor. Mas quando ele finalmente se curva e carece do Senhor, Deus faz coisas grandiosas com ele. Aí sim, ele mata mais do que durante a sua vida. Então, eu estou tentando mostrar como existem dicas no texto que nos ajudam a enxergar qual é o propósito daquela história. Na de Sansão, que foi revelador para mim, foi ter descoberto essa partezinha do versículo 30 do capítulo 16. Eu falei, agora eu olho para a história de Sansão de outra maneira. Mas eu vou dar um último exemplo e fecho com ele. Evangelho de João, agora um exemplo do Novo Testamento. Evangelho de João, às vezes faz isso. Ele mostra o propósito de uma história, conectando com alguma explicação. Por exemplo, capítulo 8, fala, eu sou a luz do mundo. Lembra esse verso? Eu sou a luz do mundo, 8:12. Sabe qual é a história do capítulo 9? Vem logo depois? Do cego de nascença. Jesus é quem dá vista aos cegos. Você fala, entendi. A cura do cego não era sem propósito, era para mostrar que ele é a luz do mundo. Ele faz assim, espiritualmente ele faz assim, você fala, tô vendo. É porque ele é a luz do mundo que é a história que vem logo depois. É uma história que mostra que ele é a luz do mundo. Não é só uma história para contar que Deus cura a cegueira. É mais do que isso. Ele nos abre os olhos para enxergar coisas que homens sem Deus não enxergam. Então, os evangelistas, frequentemente, eles contam histórias em ordens diferentes, porque eles têm propósitos distintos. Não é que eles querem bagunçar a sua cabeça, não é isso. Marcos, Mateus e Lucas não combinaram, vamos bagunçar a cabeça daquele pessoal lá em Niterói, para eles não entenderem porque que um conta no começo, outro conta no final, não é isso. É que eles têm propósitos distintos. Então tem história que cabe aqui, porque é para revelar esse aspecto. Tem a mesma história que às vezes é colocada num outro contexto, porque é para conectar com outras coisas. E é isso que eu quero que você compreenda. Os evangelistas, eles não estão contando a história de Jesus aleatoriamente.
Não é que um é cronológico, o outro é só temático, não é isso. Eles têm a intenção de mostrar propósito dessas histórias. Então o meu último exemplo de João está no finalzinho de João. João 20. Meu último exemplo e eu vou encerrar. João 20, verso 30 e 31, tem lá o propósito do Evangelho de João. Ele deixa bem claro qual é o propósito dele. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Olha só, esse é o propósito. Jesus fez vários outros sinais, mas esses aqui registrados bastam. João registra cerca de 7 sinais, é o que a maioria dos estudiosos diz, tá? 7 sinais para provar que ele é o Filho de Deus. Sinais que conectam com o Deus do Antigo Testamento, como eu mencionei ontem. Bem, olha que interessante. Tem pessoas que olham para os milagres de Jesus e querem que os milagres aconteçam hoje da mesma maneira como aconteceram nos dias de Jesus Cristo. Mas quem pensa isso não entendeu o propósito de João. Eu vou dizer por quê. Olha que legal isso, eu aprendi isso há pouco tempo. O versículo 29, que vem logo antes do 30, é a história de Tomé, em que Deus fala assim: porque viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus está mostrando que a gente não tem que ver sinal para crer nele. Já foram feitos sinais suficientes. Agora eu preciso acreditar no registro daquele que viu, no caso o evangelista João. Agora o que fortalece a minha confiança é o registro de João. Eu não preciso ver para crer. É o contrário. Alguém já viu e testemunhou. Basta que agora eu ouça para que eu creia. Não veja. Por quê? Porque Deus inverte a coisa. Deus quer que agora eu creia pelo ouvir, para que um dia eu veja. Agora eu ando por fé. Um dia eu andarei por vista. Mas não é agora. Então, ele revela uma coisa muito preciosa acerca daqueles que buscam por milagres. Mostrando que eles estão querendo ver para crer, como aquela geração incrédula que sempre pedia sinais. Quando na verdade João está dizendo: olha, já tem suficiente aqui para você crer. Tá bom? Bem-aventurados os que não viram e creram. E aí tem crente que pergunta para mim: pastor, mas você está dizendo que Deus não faz milagre? Não estou dizendo que Deus não faz milagre. Ele pode fazer? Pode. Mas frequentemente, atenção, o que eu vou dizer vai doer você, mas não tem importância, depois você briga com Leclerc, tá? Fala assim: ó, pastor, aquele lá falou bobagem. Frequentemente, quando Deus traz alguma coisa dessa, é para fortalecer os fracos, não para mostrar quanta fé você tem. Não é evidência de muita fé. Normalmente é de pouca fé. Terrível, né? Mas é verdade. Muitas vezes em que Deus fez feitos miraculosos na história da Bíblia, não foi um período de pessoas crerem fervorosamente em Deus. É o contrário. Era de períodos de muita incredulidade. Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Jesus e os apóstolos, são os 3 grandes períodos de milagres. E eram períodos de grande incredulidade. Então milagres nunca foram evidência de muita fé. É o contrário, é de pouca fé. Então, eu quero terminar, e aí se tiver tempo eu abro a pergunta. O que eu quero dizer é o seguinte: tem uma dica aqui em João sobre como é que eu encaro milagres. A dica é: eu não vou atrás deles para crer. É o contrário, Deus já fez o suficiente para que eu creia. Agora basta que eu não veja, mas creia no testemunho de quem viu. Então isso que o Evangelho de João está me ensinando. E olha que legal, foi precioso, porque quando eu fui pregar em milagres na igreja, esse texto me abriu os olhos. Eu falei: eu tenho que pregar sobre milagres e dizer essas coisas. Dizer que os milagres de Jesus ali estão ali não para eu esperar as mesmas coisas hoje, mas para eu crer que Ele já fez, que é o suficiente para que eu diga: Ele é o Filho de Deus. Ele pode grandes coisas, tá? Então, deixa eu terminar, e aí se tiver tempo, a gente abre para perguntas. Eu quero terminar resumindo, só o que a gente colocou aqui, olha só. Pregar em narrativas é desafiador? É, mas tem como a gente pregar de uma maneira que honre nosso Deus. Primeiro, entenda que tipo de narrativa você está lidando. Se é um drama, tem todo esse desenvolvimento. Se é um relato, é mais curto, você vai ter que inseri-lo no todo da história. Talvez do livro de Reis, livro de Crônicas, é um exemplo de relatos. Se é um diálogo, preste atenção nas frases teológicas, que elas podem ensinar muito sobre doutrina, sobre vida cristã. Depois que você entendeu as características dele, o que você faz? Você tem que lembrar que o propósito principal da história é teocêntrico. É sobre Deus, a história é principalmente sobre Deus e a salvação deles. Eu tenho que achar o que essa história revela, o que essa narrativa revela acerca da redenção de Deus. Então, foco teocêntrico, porque a ideia é exaltar o Senhor Deus, não falar do que eu faço para Jesus. Mas a redenção de Deus nunca pode ficar sem resposta.
Quais são as respostas humanas aos atos redentores de Deus? Aí eu vou examinar as respostas humanas, e eu só vou dizer se ela é boa ou é ruim, imitável ou não, a partir de duas coisas que me ajudam. Primeiro, o que o resto da Escritura diz, para que eu tenha respaldo, para que eu não fale bobagem, para que eu não diga que isso aqui é o que o crente tem que fazer, quando o resto da Escritura não me dá base. Eu tenho que achar lugares outros da Escritura em que Paulo, por exemplo, nas epístolas, ou João ou Pedro, está recomendando que se faça isso. Aí eu cito um texto desse e falo, tá vendo? Por isso que a gente tem que fazer assim. E qual é o propósito da narrativa? Às vezes isso está escondido em algum comentáriozinho, tipo de Juízes 16. Ou às vezes, como de João, está lá logo antes a história de Tomé, para mostrar para você que o versículo 30 e 31 não é desconectado. A gente tem o mau hábito de ler a Bíblia com aquelas subdivisões que nós mesmos colocamos, mas quando João escreveu, ele queria conectar as coisas. O 29 está completamente conectado com o 30. O 29 é alguém que quis ver para crer. Aí o 30, João fala assim, meus irmãos, eu escrevi para vocês não precisarem ver para crer, mas que vocês creiam, e crendo, tenham vida em seu nome. Amém?